Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está vindo ao centro de evangelização, aqui da Campeonato pela primeira vez, é verdade, saber, está vindo pela primeira vez, tem os braços em alto. Quem participou do reencontro? Quem participou do reencontro? Ou melhor, do renascer. Levante a mão se você participou do renascer. Então, queridos irmãos, nós nos encontramos aqui depois de um dia de muitas graças, nosso retiro de carnaval, momento de encontro com Deus, renovação da nossa experiência no Espírito Santo. Acredito que todos nós que participamos do Renascer, não importa de qual Renascer foi no Paulo Sarazate ou em outro centro de evangelização, ou em outro local, melhor dizendo, Deus operou maravilhas no meio de nós. E é por isso que nós retornamos, por isso que nós viemos para esse reencontro. Após o renascer, se inicia um tempo novo na vida da igreja, como nós sabemos. Nós, na quarta-feira, iniciamos o tempo da quaresma. Às vezes, dentro do ano, o ano litúrgico, ele se repete por diversas vezes, né? Ele se repete anualmente. E nós, muitas vezes, até vivemos e participamos da vida da igreja nesses tempos, mas nós não entramos no grande mistério que é próprio de cada tempo litúrgico e, de modo particular, deste tempo litúrgico. O tempo da quaresma é um tempo de preparação. É um tempo onde nós vamos, como cristãos, como católicos, nós um dia fomos batizados, nós vamos renovar a nossa fé. Por isso que se exige muitas coisas nesse tempo da quaresma. Se exige uma excelente confissão, não somente a gente se confessar, como habitualmente alguns fazem, mas é muito importante a gente se preparar bem para que a nossa confissão, para a preparação da Páscoa, seja uma confissão que realmente nos prepare para uma mudança de vida. Então, eu quero convidar você que não somente recorra ao sacramento, não somente porque talvez você tenha o hábito de mensalmente procurar o sacramento, não somente faça isso, mas prepare uma excelente confissão para que a sua Páscoa seja uma Páscoa diferente. E para que você possa viver uma excelente confissão, é preciso que você também, durante esse tempo, se dedique a rezar melhor. Porque a qualidade da sua confissão tem a ver com uma oração que ilumine o seu coração. Que ilumine dentro do seu coração aquelas áreas que ainda se encontram tão distantes de Deus. Trevas que trazemos em nós e que nem mesmo reconhecemos como trevas. Pecados que existem em nós, que nós não temos a liberdade de expor esses pecados e de confiar esses pecados à misericórdia de Deus. Precisamos viver uma quaresma diferente. Não pode ser mais uma quaresma em preparação para a Páscoa, mas uma quaresma que mude a minha vida e que me faça viver a fé da igreja de modo completamente novo. Queridos irmãos, quaresma é tempo de também nós rezarmos mais, meditarmos a palavra de Deus, e é belo que nós já estamos escutando da palavra de Deus durante esses dias. Não sei se vocês se recordam algum trecho da palavra de Deus
da quarta-feira de cinza. Se vocês se recordam do que Deus falou através da sua palavra. Mas aqui trago um dos textos que Deus nos convidava na quarta-feira. Deus nos convidava a nós rasgarmos o nosso coração. Deus nos convidava, e a palavra de Deus, ela se atualiza em cada momento que eu escuto a palavra de Deus na Eucaristia. Aquilo que Deus falou lá no Antigo Testamento, essa palavra, quando lida na liturgia da igreja, ela se atualiza. E é Deus mesmo nos convidando a nós rasgarmos o nosso coração, a nós expormos o nosso coração, a nós permitirmos que Deus visite a nossa vida e até mesmo que Deus possa ferir o nosso coração para nos curar. Às vezes Deus tem que tocar, Deus tem que mexer nas nossas feridas. E é difícil quando Deus mexe nas nossas feridas. Às vezes, para nós, é melhor que a gente nem mesmo tem feridas, a gente faz de conta que elas não existem mais. É melhor para a gente fazer de conta que não existe. É melhor para a gente como que agir de modo indiferente àquilo que está em nós, as feridas que estão em nós. Mas se elas são feridas, o que de fato acontece? Elas estão simplesmente camufladas ali de nós. Talvez uma pequena proteçãozinha ali pode nos dar a impressão que Deus já tratou, já foi curada, mas na verdade Deus muitas vezes precisa expor para curar, para realmente agir e para nos libertar. Nós precisamos pedir a Deus isso, libertação. Libertação de tudo aquilo que nós trazemos. Não simplesmente dizer, eu não irei mais cometer isso. Eu não farei mais isso. Eu não mais vou cair nessa situação, nesse pecado. Não é simplesmente fazer de conta que não existe. É diante de Deus reconhecer, Senhor, aqui estou. E eu quero, durante esse tempo da quaresma, que o Senhor possa tocar essas feridas e agir de modo que eu possa sair glorioso, como é desejo do coração de Deus. Nós entramos na quaresma para que a nossa Páscoa seja uma Páscoa gloriosa, para que nós ressuscitemos com Cristo. Deixamos para trás o que é velho para viver a vida nova. É isso que Deus nos pede na quaresma. E cada vez mais, em cada quaresma, quando eu vou me aplicando a viver o novo de Deus, Deus vai tocando em outras realidades na nossa vida. É sempre assim. Deus agindo e nunca Deus simplesmente fazendo uma ou outra ação na nossa vida. É Deus nos convertendo. Quaresma é tempo de conversão. E quais são as áreas que você precisa se converter? O que você reconhece que na sua vida precisa mudar? O que você reconhece na sua vida que são feridas tão profundas que você não quer expor diante de Deus? É tudo isso que a gente traz para Deus na quaresma. É a nossa verdade. Vocês participaram de um momento de oração penitencial, onde nós rezamos olhando para a cruz de Jesus. Quando nós olhamos para esse símbolo da liturgia, é interessante que na missa, nas celebrações, principalmente nas solenidades, sempre a cruz, ela vem, porque ela traz para nós ela é, na verdade, para nós, o estandarte da vitória. É Jesus que do alto nos faz reconhecer que porque ele entregou a sua vida, nós, com ele, vencemos o mundo e o pecado. Porque ele entregou a vida dele na cruz. Porque carregou
meus pecados. Os meus pecados estão ali no seu corpo. No seu corpo que foi flagelado, que foi ferido. Ele carregou tudo isso. E por que ele carregou todo esse portador? Porque ele assumiu toda a dor da humanidade? Porque ele se fez maldito? Porque Jesus se fez maldito por nós. Vejam, Jesus, ele tomou sobre si toda a maldição que pertencia a nós por causa dos nossos pecados. Ele carregou sobre si. Como é que nós queremos viver? Ainda como aqueles que permanecem no pecado, ou como aqueles que agora querem viver uma vida nova. Deixam para trás tudo, porque na verdade Jesus já assumiu. Jesus assumiu a tua história, com as suas feridas, com os seus pecados. Ele te chama a olhar para frente, a olhar para a cruz, a se reconhecer como alguém que é vitorioso, que não mais está refém do pecado, que não mais está preso ao mundo, que não quer mais viver sobre a escravidão que tira a nossa liberdade. É isso que o pecado causa na nossa vida. Portanto, queridos irmãos, nós sabemos que somos pecadores. Isso nós sempre iremos reconhecer. Aliás, é bom reconhecer isso. Porque se nós não reconhecemos que somos pecadores, do que Jesus precisa me libertar? Jesus precisa me libertar do quê? Já que eu não preciso ser liberto, já que eu não preciso da graça de Deus, por que Jesus precisa me libertar? Jesus precisa me libertar porque, na verdade, eu sou pecador. E eu sempre necessito da graça de Deus para, assim, viver uma vida nova. O evangelho de hoje, extraído de Lucas, é um evangelho muito interessante. Porque, primeiro, esse evangelho, ele é preparação para a missão pública de Jesus. Vocês vão perceber, se vocês pegarem a continuação, depois desse capítulo, nós vamos perceber que Jesus, nesse capítulo, mais à frente, vocês vão perceber que Jesus ele vai começar a sua missão, a sua vida pública. Mas para começar a vida pública, o que é que acontece? Jesus, o texto vai dizer, cheio do Espírito Santo, Jesus volta ao Jordão, no deserto, e ele era guiado pelo Espírito Santo. Jesus estava no deserto, guiado pelo Espírito Santo. 40 dias, a simbologia que faz parte dessa quaresma, 40 dias. Jesus estava em jejum. E em jejum, o demônio aparece e começa a tentar Jesus. Para nós é muito importante a gente identificar que assim como nós, Jesus foi tentado. Jesus passou por tentações. E Jesus precisou, diante da tentação, Jesus conservou a sua fidelidade ao Pai. Nas tentações, nos momentos que somos provados, sejam tentações ligadas ao demônio, a nossa carne ferida pelo pecado, ou as tentações do mundo, nessas diversas tentações, nós somos confrontados sobre aquilo que nós cremos. Como você pode provar o seu amor a Deus sem passar por esse momento, ou por esses momentos, por essas ocasiões? É na tentação que se prova o cristão. O cristão não se prova quando as coisas estão todas caminhando bem. Está tudo bem na tua vida, você não está sendo ali, ou melhor, a sua vida não está sendo um sinal do seu amor a Deus,
Mas no momento onde Deus permite que sejamos provados, aí sim nós vamos ter que mostrar o quanto nós cremos. Interessante que durante esses dias que nós vivemos no Renascer, nós estávamos meditando um texto de João, que também nos convidava à fé, a crer. Se creres, verás a glória de Deus. Na tentação, se creres, verás a glória de Deus. Na tentação, se você crer, se está sendo um grande desafio para você, mas você crê, você se apoia na fé, verás a glória. Aquela tentação vai passar. Aquela provação vai passar. E o que vai ficar? Uma fé mais fortalecida. A nossa fé se fortalece assim, nas provações. Nas provações, nas tentações, e isso é algo muito importante. Pare para pensar naqueles momentos que você venceu uma tentação. Quando você venceu aquela tentação, veio ao seu coração. Quando essa mesma tentação se apresentou para você, veio ao seu coração. Posso vencê-la porque já consegui vencer uma primeira vez. Posso suportar porque já suportei uma primeira vez. São as tentações que fazem parte da nossa vida. A primeira tentação que Jesus sofreu do demônio, e aqui a gente já outras vezes, aqui não quero me deletando nos textos para não demorar muito, mas o que eu acredito que seja importante a gente entender é que o demônio utiliza muitas vezes a própria palavra de Deus para conseguir aquele que. Vejam que o demônio utilizou nas 3 tentações textos bíblicos para tentar Jesus. E a primeira palavra do demônio foi: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Aqui está uma tentação muito presente nos nossos dias. A tentação que se refere à identidade. Hoje, nós podemos cair numa grande tentação de não reconhecer a identidade das coisas. Transformar pedra em pão. Transformar algo que é concreto por uma outra coisa que não tem nada a ver. Que não tem sentido. Que não faz parte da identidade. Vocês conseguem entender isso? Nós não podemos mudar a identidade. Isso tem muito a ver com a nossa vida no nosso mundo. Hoje a gente, na verdade, tem se deixado levar muito por uma tentativa de mudar a identidade das coisas. Mudar a identidade das coisas. A gente não pode mudar a identidade. Pedra é pedra, pão é pão. Quem fala alguma coisa para vocês? Vocês se recordam de algo quando eu falo sobre isso? Identidade. Não se muda a identidade. Identidade é algo que constitui algo. Uma coisa, uma realidade. A identidade é o que constitui uma realidade. Eu não posso ser diferente do que eu sou. Eu não posso mudar o que eu sou. Vocês conseguem entender? Naquilo que é constitutivo do que eu sou, eu não posso mudar. Eu posso ser um homem novo. Deus pode agir poderosamente na minha vida. Muitas coisas podem acontecer, mas a identidade é sempre preservada. Não se muda a realidade de um ser. Seja uma pessoa, seja até mesmo um objeto ou qualquer outra coisa. A identidade. Então, o moderno hoje, infelizmente, tem caído nessa tentação. Querer mudar a identidade. Uma outra tentação que o demônio apresenta para Jesus é: eu te darei todo este poder, toda a sua glória,
porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Um outro pecado é o pecado da idolatria. Nós também, irmãos, podemos usurpar o lugar de Deus na nossa vida. Esse é o grande risco que todos nós corremos. Retirar o centro da nossa vida dele e colocar outras coisas. Não pensem que idolatria, aqui estou falando de uma prática religiosa, de pertencer a alguma religião diferente da religião católica. Não estou falando disso simplesmente. Subverte a nossa fé. Não estou somente falando disso. Eu estou falando de outras coisas que vão ocupando o centro da nossa vida e assim Deus vai deixando de ser Deus na nossa caminhada. E eu vou sempre colocando essas outras coisas em primeiro lugar. Querido irmão, talvez você está voltando para a igreja depois de muito tempo. É tão interessante que nós, padres, nas confissões, tocamos muito disso. Pessoas que voltam para a igreja depois de 30 anos, de 40 anos, que não se confessa. E por que isso? Porque a pessoa passou tanto tempo, tão distante assim de Deus. Porque, muitas vezes, elas colocaram outras coisas no lugar de Deus, ou colocaram a si mesmas no lugar de Deus. É o risco que todos corremos. E precisamos avaliar durante essa quaresma se certas realidades estão ocupando o centro da nossa vida. Por fim, uma última tentação do demônio foi: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Perdão, foram as palavras de Jesus. Ou mais abaixo, diz assim: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Uma terceira tentação que nós corremos, e que também é muito presente na nossa vida, é nós colocarmos Deus contra a parede. É nós estabelecermos com que Deus precisa provar para mim que, de fato, Ele é Deus. Quantas vezes a gente exige tantas provas de Deus, exige que Deus realize na nossa vida certas coisas como um sinal de uma certa desconfiança, como um sinal dessa desconfiança da própria misericórdia de Deus, mas também da ação de Deus na nossa vida. Quantas pessoas hoje estão, na verdade, dizendo: Deus não existe? Quantas pessoas hoje estão dizendo: eu não creio, eu não creio? Até mesmo dizem que eu não creio porque aconteceu um momento na minha vida onde eu não senti a presença e o cuidado de Deus. Eu não senti Deus me conduzindo, a mão de Deus me amparando. Queridos irmãos, essa tentação também está muito presente. Como se, na verdade, a gente quisesse governar Deus. Ditar para Deus o que Ele deve fazer, a hora que Ele deve fazer. Assim, muitas vezes, nós queremos com que dizer para Deus, ou se relacionar com Deus, de modo a Deus fazer na nossa vida aquilo que a gente acredita que seja o melhor para nós. Queridos irmãos, Jesus precisa ser o nosso Senhor. Nós precisamos entregar nossa vida a Deus. Nós precisamos entregar tudo ao Senhor, para que Deus possa fazer aquilo que Ele quiser. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele quiser.
E até se Deus permitir aquilo que nós não desejamos, a gente se colocar diante de Deus como filhos e dizer: e cumpra-se em mim segundo a tua vontade. E realize na minha vida a tua vontade. Queremos pedir ao Senhor que Ele nos ilumine através dessa livro. E essas tentações que fazem parte da nossa vida possam dar lugar a uma verdadeira confiança, a um verdadeiro abandono e a uma verdadeira dependência. Dependência. Vamos ficar de pé pedindo essas 3 graças ao Senhor. As graças que precisamos para, a partir de hoje, começarmos o tempo novo. Sairmos da nossa idolatria, sairmos de querer ditar para Deus o que nós queremos ser, não aquilo que Ele pensou para nós, mas aquilo que nós queremos ser, e ao mesmo tempo sairmos dessa atitude de querer dizer para Deus: é assim que eu quero que tu realizes na minha vida. Eu estabeleço